E olha só, nessa manhã eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 5 para começarmos, e eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí, Gálatas 1, do verso 1 ao 5, e nós vamos viajar, como nós fizemos na semana passada. Nós começamos a conversar sobre essa carta de Paulo aos Gálatas, e nós vamos continuar hoje, e vamos dar uma viajada aqui, então, nesse texto da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês. Amém, irmãos? Com a Galácia e com a gente. Amém? Que a graça e a paz estejam com vocês. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí, essa é a leitura do texto da palavra. Olha só, irmãos, nós estamos conversando sobre a carta de Paulo aos Gálatas, e na semana passada, então, nós começamos a conversar, então, sobre o que Paulo está tratando aqui, qual era o problema que estava acontecendo aqui para o apóstolo Paulo, então, escrever essa carta. O problema é que os irmãos da Galácia, eles estavam se desviando depressa do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Aí no capítulo 1, verso 6, diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo, o problema é que as igrejas da Galácia estavam se desviando depressa do evangelho pregado por Paulo para um evangelho adulterado, um evangelho diferente, um outro evangelho, e nós vimos na semana passada que era o evangelho dos judaizantes. Eles estavam se desviando para quê? Para o ensino desse grupo que o Novo Testamento chama de judaizantes. E o que esse ensino dos judaizantes dizia? Eles diziam que para você ser salvo, se você quer ser salvo, se você quer ser aceito por Deus, você precisa não só de Jesus, mas você precisa se tornar um judeu também. Você precisa se submeter a um pacote de tradições e cerimoniais expressos na lei de Moisés, se você quiser ser salvo. Jesus não é suficiente, você precisa aceitar Jesus. Jesus é importante para começar, mas se você quiser completar a salvação, você precisa também de Moisés. Você precisa de Jesus e de Moisés. Os judaizantes diziam isso. Você precisa da circuncisão, então você precisa receber esse pacotão de tradições e de cerimoniais, a circuncisão, os sábados, guardar dias especiais, comidas e muitos mandamentos de natureza cerimonial e tradições expressos na lei. Eles diziam isso. Então, o que eles estavam dizendo é que a salvação não é somente pela graça de Deus mediante a fé, mas a salvação, você ser aceito por Deus, se reconciliar com Deus, é o resultado também, depende da sua obediência às exigências da lei, especialmente a lei cerimonial. Então o que eles estão dizendo, meus irmãos? Estavam dizendo, e é isso que Paulo vai corrigir nessa carta. Eles estavam dizendo que eu não recebo a salvação como uma dádiva.
Eles estavam dizendo que eu não recebo a dádiva da salvação pela fé, mas eu conquisto a salvação com o meu esforço. Os judaizantes diziam que eu não sou salvo por Deus através de Jesus somente, mas eu me salvo através da obediência à lei. Não é Deus que me salva, mas sou eu que tenho que me salvar. Jesus começa, mas eu tenho que completar. Eu tenho que completar com a minha obediência, com o meu esforço, com a minha justiça própria. Eu não dependo da graça de Deus somente, mas dependo do meu esforço para guardar a lei, para eu estar reconciliado com Deus. E o apóstolo Paulo então vai corrigir essa igreja e vai repreender este falso ensino. O apóstolo Paulo declara 2 anátemas aqui contra esses mestres, com muita firmeza, e ele vai corrigir com muita firmeza e com muito amor também. E aí o apóstolo Paulo vai usar especialmente 3 argumentos, então, para corrigir e livrar a igreja desse falso evangelho, e para defender o seu evangelho, porque o apóstolo Paulo dizia: não, de jeito nenhum, a salvação é somente pela graça, pela misericórdia de Deus, mediante a fé. Não sou eu que me salvo, mas é Deus que me salva. Eu não sou salvo pelas minhas obras ou pelas minhas boas obras, eu sou salvo pela obra de Cristo. O apóstolo Paulo vai, então, firmemente afirmar isso e vai defender este evangelho, o evangelho da graça, mediante a fé, e ele vai usar 3 argumentos. O primeiro argumento, ele vai lembrar a igreja da origem do seu apostolado e da sua mensagem. O segundo argumento, o apóstolo Paulo vai mostrar que o evangelho da graça de Deus estava revelado nas escrituras do Antigo Testamento, especialmente na lei, ou seja, que o evangelho e a lei não se contradizem, mas o evangelho está revelado na lei, e portanto eu preciso do evangelho, porque a própria lei diz, e ele vai explicar isso, a própria lei diz que pela lei ninguém pode ser salvo. E ele vai usar esse argumento. E o terceiro argumento, para defender o seu evangelho e corrigir essa igreja, é que ele vai mostrar que o evangelho da graça não vai contra a santificação, mas pelo contrário, é o evangelho da graça que promove a verdadeira santificação na nossa vida. Então vamos desenvolver um pouco. Agora de manhã eu quero ver então, desenvolver com os irmãos esse primeiro argumento que Paulo vai usar para defender o seu evangelho. Paulo vai defender o evangelho da graça que ele pregava, mostrando, primeiro, 2 coisas: a origem do seu apostolado, e em segundo lugar, a origem da sua mensagem. Isso é muito importante, irmãos. Preste atenção, Paulo não está defendendo a si mesmo, ele não escreve uma carta para defender a si mesmo, ele escreve uma carta para defender o evangelho da graça, amém? E ele faz isso, mas para defender o evangelho da graça, então ele vai defender o seu apostolado, a origem. Por que eu sou um apóstolo? Eu sou um apóstolo, e ele vai defender também a origem da sua mensagem. E isso é importante, sabe por quê? Porque os falsos mestres aqui, que estavam desviando a igreja da Galácia, um dos argumentos que os judaizantes usavam para seduzir os gálatas, para desviar os gálatas, era o de que Paulo não era um apóstolo de verdade. Esse apóstolo Paulo, pessoal aí da Galácia, e esse era um argumento dos judaizantes, ele nem é um apóstolo de verdade, ele não fazia parte do grupo original, não fazia, o grupo lá de Jerusalém, aquele grupo original que foi escolhido por Jesus. Paulo fazia parte? Não. Paulo não era um dos 12 apóstolos, então ele nem é um apóstolo de verdade. E mais, os judaizantes diziam, para seduzir a igreja, e tem mais, viu, igreja? Esse Paulo aí, esse evangelho que ele prega, está em conflito com o evangelho
que os verdadeiros apóstolos de Jerusalém pregam. Pedro, Tiago, João. Está em conflito. A gente até ouviu uns negócios aí, como eu falei na semana passada, os judaizantes diziam assim, a gente até ouviu que lá em Antioquia, Pedro e Paulo brigaram. A gente ouviu essa história, não sei se vocês já ouviram nos grupos de WhatsApp da família. Já passou lá, já mandaram para vocês no grupo de WhatsApp da família? Pedro e Paulo, ó, se desentenderam lá em Antioquia. Então esse Paulo aí, eles colocam em xeque o apostolado de Paulo e a mensagem de Paulo, porque colocando em dúvida a credibilidade de Paulo, eles colocavam em dúvida a autoridade da sua mensagem. Deu para entender, irmãos? E aí Paulo agora, para defender o evangelho, então ele vai agora se ver constrangido, então, a defender a origem do seu apostolado e a origem da mensagem que ele prega. De onde vem isso daí? Então, em primeiro lugar, Paulo defende a origem do seu chamado. Gálatas 1:1. Vamos ler as primeiras duas palavras. Gálatas 1. Vamos ler juntos as primeiras duas palavras? Paulo. Amém? Vamos ler de novo. Paulo, apóstolo. O Paulo, vendo já o que estava acontecendo, Paulo já dá uma carteirada. Ele já chega e diz assim: Paulo, apóstolo. E que apóstolo? Não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum. Mas quem é que foi que me escolheu para ser um apóstolo? Quem foi? Jesus Cristo. Está o texto aí? Pode olhar para o texto, irmão. Jesus Cristo e por Deus Pai, que... Preste atenção, eu sou um apóstolo pela vontade do Filho, e eu sou apóstolo pela vontade do Pai. E quem me vocacionou foi o Jesus Cristo, o quê? Ressuscitado. Do Pai, conforme a vontade do Pai, que ressuscitou o Filho dos mortos, e portanto, de fato, eu não fui chamado para ser apóstolo quando Jesus estava na terra, de fato, mas eu fui chamado para ser um apóstolo pelo Filho ressuscitado agora, depois de ressurreto, depois de glorificado, eu fui chamado para ser apóstolo, pela vontade do Pai e pela vontade do Filho. É um carteiraço, né? Já chega dando uma carteirada no pessoal, dizendo assim: ó, vocês estão conversando com um apóstolo de Jesus. E isso é muito importante, isso é muito sério, porque as pessoas estavam questionando o seu apostolado e a sua mensagem. Ele era um apóstolo. Irmãos, preste atenção, o termo, no Novo Testamento, quando Paulo escreve isso, o termo já possuía um significado exato. O que é um apóstolo? É um mensageiro especial da parte de Jesus. Um mensageiro especial, escolhido por Jesus, enviado da parte de Jesus, com uma autoridade especial da parte de Jesus. Isso era um apóstolo, e todas as igrejas sabiam o que era um apóstolo no Novo Testamento. Esse grupo, irmãos, de apóstolos, ele era pequeno, ele era um grupo restrito, e ele era um grupo único. Os apóstolos não têm sucessores. Os apóstolos, conforme o Novo Testamento, não têm sucessores. Eles são únicos, eles são um grupo pequeno, singular e únicos no seu chamado, na sua vocação e na sua responsabilidade. Os apóstolos de hoje não têm absolutamente a mesma autoridade que os apóstolos de Jesus. Os apóstolos do Novo Testamento são únicos, é um grupo pequeno e único. Não pode haver na igreja sucessão apostólica, só pode haver na igreja lealdade à doutrina apostólica. Amém, irmãos?
A palavra apóstolo não era uma palavra comum, era um termo especial, reservado a um grupo muito pequeno, escolhido pelo próprio Jesus. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está lembrando a igreja e ele reivindica que ele faz parte desse grupo pequeno. Eu faço parte desse grupo restrito. Paulo, apóstolo. Pela vontade do Pai e pela vontade do Cristo ressurreto. Eu sou um apóstolo. E ele reivindica isso, então, aqui no texto, como nós vimos, ele faz isso por duas razões. No capítulo 1, verso 1, ele diz então que ele foi chamado por Deus Pai e pelo Jesus Cristo ressuscitado. Significa o quê? Que o seu chamado, o seu apostolado é humano? É humano, irmãos. Não foi pessoa nenhuma que me escolheu, não foi por pessoas, não foi nenhuma pessoa, não foi nenhum grupo. Quem me separou e quem me escolheu foi o próprio Pai e foi o Filho. Deus, ele chega a dizer na carta, olha o que ele diz no capítulo 1, verso 15. Vamos ler juntos, capítulo 1, verso 15. Vamos ler juntos? Mas quando Deus achou por bem, e aí ele continua, revelar o seu Filho em mim. Mas Deus, ele é chamado por Deus e ele foi separado desde quando? Desde antes de nascer. E ele reivindica a autoridade, porque ele diz assim, o meu chamado não é humano, o meu chamado é da parte do próprio Deus e do próprio Filho ressuscitado. E mais, ele fala assim, e os apóstolos de Jerusalém reconheceram a minha vocação e a minha mensagem. Olha o que ele diz no capítulo 2, verso 1 e 2 primeiro. O apóstolo Paulo está defendendo a sua autoridade, e aí ele vem contando a sua história. Aí ele fala da sua conversão, e ele, quando ele se converteu, ele ficou 3 anos entre a Arábia e Damasco, ele ficou 3 anos ali, e aí diz que depois de 3 anos ele foi para Jerusalém fazer uma visita rápida, ele fala isso no capítulo 1, uma visita rápida, ficou 15 dias lá, não encontrou mais ninguém a não ser Pedro e o Tiago, irmão de Jesus. E aí depois de 15 dias ele foi embora. O livro de Atos fala isso lá em Atos 9, conta mais detalhes disso. E aí aqui no capítulo 2 agora, ele vai continuar contando a sua história para defender sua autoridade. Olha o que ele diz. 14 anos depois agora, 14 anos depois. A primeira visita ele fez depois da sua conversão, 3 anos após sua conversão. A segunda visita a Jerusalém agora aconteceu 14 anos depois da sua conversão. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. Tudo isso está registrado em Atos 11. E lhes apresentei, lá em Jerusalém, o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Então, 14 anos depois ele foi para Jerusalém, ele teve uma reunião particular com os mais influentes, os apóstolos, as pessoas, os líderes mais influentes, e ele apresentou o evangelho que ele prega, este evangelho da graça. Ele apresentou para essas pessoas esse evangelho. E olha o que diz o verso 9, depois disso tudo, olha o verso 9, Gálatas 2:9. O que aconteceu? E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados o quê, irmãos? Colunas, fizeram o quê? Estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo está defendendo a sua autoridade, dizendo, eu fui escolhido por Deus Pai e pelo Filho ressurreto,
E os apóstolos de Jerusalém, as colunas, aqueles que são os mais influentes e reputados como colunas, eles reconheceram o meu chamado. E eles me estenderam o quê? A destra da comunhão. Então, eles reconheceram a validade, a autenticidade do meu apostolado e da minha mensagem. E Paulo também vai defender, irmãos, a sua autoridade, defendendo a origem da sua mensagem. Qual é a origem da mensagem? Capítulo 1, versos 11 e 12. O apostolado tem origem divina, reconhecido pelos demais apóstolos, amém? E a mensagem é da cabeça de Paulo? Paulo inventou esse evangelho? Foi Paulo que inventou porque ele era um homem letrado, inteligente, conhecedor do grego, do hebraico, foi ele que inventou? Não, qual é a origem da mensagem dele? Gálatas 1, 11 e 12, mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, não foi numa escola, não foi numa classe, não foi num seminário, eu não recebi de ser humano algum, mas me foi ensinado, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então o meu apostolado é da vontade de Deus, e a minha mensagem foi uma revelação que Jesus me deu. Como é que vocês estão se desviando então? Essa é a questão de Paulo. Então, Gálatas, como é que vocês estão deixando este evangelho, que foi revelado por Jesus, que não é humano, ele veio do céu, como é que vocês estão deixando este evangelho e abraçando um outro evangelho, pervertido, diferente, daquele que eu anunciei para vocês? Então não pode, porque só existe um evangelho, e vocês não podem, não existe outro evangelho, só existe um. Então vocês não podem, porque se vocês se desviarem do evangelho que eu preguei, vocês estão se desviando da palavra de Deus, porque a palavra veio da onde ele fala? É de origem humana? Não, foi me dado por revelação de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus me revelou este evangelho que eu prego. Duro, né, irmãos? Não é uma chamada e uma reivindicação tremenda de autoridade? Muita, né? É por isso que esse homem, é por isso que ele tem a autoridade para declarar 2 anátemas. Eu não tenho autoridade para declarar anátema nenhum. Você não tem autoridade para declarar anátema. Maldito seja o que pregar outro evangelho. Mas Paulo, porque ele recebeu o seu chamado, a sua autoridade de Deus Pai e de Deus Filho, e a sua mensagem foi a revelação de Jesus, ele tem a autoridade como um apóstolo único de um grupo pequeno escolhido por Jesus para declarar um anátema que é, preste atenção, universal, porque ele fala, se alguém, qualquer um, até um anjo, pode vir um anjo de asinha, com o cabelo em cachinhos, gordinho, né? Que tem aqueles anjos assim, né? Já viu aqueles anjos de quadro assim, que ele é gordinho, fofinho, com o cabelo cacheadinho? Se esse anjo pregar um evangelho que é diferente daquele que eu recebi de Jesus, que seja maldito. Isso é para anjo, para apóstolo e para qualquer pessoa, qualquer mestre. Por que ele tem essa autoridade que ninguém tem mais, e nós não temos, mas ele tem, e ele declara, porque ele sabe quem ele é, e ele está chamando a igreja, dizendo, igreja, se vocês querem continuar
conectados ao Senhor Jesus, reconciliados com Deus, vocês precisam continuar firmados neste único evangelho, que é o evangelho que eu preguei, que é o evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? É curioso que o apóstolo Paulo fala que recebeu por revelação. Nós, quando a gente celebra a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Não é assim que ele fala a ceia? Eu recebi de quem? Eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: eu recebi de quem? Do Senhor. O evangelho que eu prego não é uma tradição humana. Este evangelho aqui é palavra de Deus. E essa é a autoridade desse homem. E assim como os apóstolos confirmaram o seu apostolado, os apóstolos também confirmaram de Jerusalém, as colunas confirmaram a sua mensagem. Se não, veja, nós lemos o 2, capítulo 1, o 2, 1 e 2, né? E aí, olha o que ele fala, no verso 2, Gálatas 2, 2, ele fala assim: eu lhes apresentei, lá em Jerusalém, eu lhes apresentei o evangelho que eu prego entre os gentios. Fiz isso numa reunião particular. Estava Pedro, estava Tiago, estava João, mais algumas pessoas consideradas muito influentes. Eu lhes preguei o evangelho que eu prego. Qual foi o resultado? Verso 6. O resultado é 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. O apóstolo Paulo está meio nervoso aqui quando ele escreve essa carta, né? Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, o que, irmãos? Nada, sublinhe na sua Bíblia, nada me acrescentaram. Eu mostrei para eles o evangelho que eu prego, e eles não fizeram nenhum retoque. Pedro, Tiago e João não mudaram nenhuma vírgula do que eu prego. Nada me acrescentaram. Então vocês, igreja, como é que vocês estão se desviando para um outro evangelho? Porque nem os apóstolos que andaram com Jesus em vida, quando eles ouviram o meu ensino, eu apresentei para eles numa reunião particular, Paulo fala. Eles não alteraram nada, eles não fizeram absolutamente nenhum ajuste, nada me acrescentaram. Pelo contrário, pegaram e estenderam para Barnabé e estenderam para mim a destra da comunhão, dizendo: vão e preguem para os gentios. Agora, por que isso é importante? E aí eu quero encerrar. O que isso tem a ver comigo e com você hoje, irmão? Por que isso aqui, nós não estamos na Galácia no século I, nós estamos, aonde que a gente está? A gente está na Cachoeirinha no século, que século é, irmãos? Eu nem lembro mais. Depois dos 50 a gente não lembra mais, irmãos, o que século nós estamos. O que isso aí tem a ver com a gente? Que diferença isso faz para mim e para você hoje, irmão? A diferença é que se isso aqui que ele está dizendo é verdade, que o apostolado dele e a mensagem dele tem origem no Pai e no Filho, se é verdade, eu e você podemos ter paz em Cristo Jesus. Se não for verdade, a gente não tem segurança.
Mas se é verdade, e ele está dizendo, o evangelho meu que eu prego, ele é uma revelação de Jesus Cristo, e os apóstolos Pedro, Tiago e João, as colunas, reconheceram e não fizeram nenhum reparo, porque eu prego exatamente o mesmo evangelho que eles pregam, e eles pregam exatamente o mesmo evangelho que eu prego, porque só existe um evangelho, não existe outro evangelho, e se isso é verdade, vocês podem ter paz, porque está consumado, porque está tudo feito. É o resultado, Gálatas 1, quando ele fala do seu apostolado, Gálatas 1, 3. Vamos ler juntos, irmãos? Gálatas 1, 3. Vamos ler juntos, bem forte. Vamos ler juntos? Gálatas 1, 3. Amém, irmãos? A graça nos traz paz. Da parte de Deus e da parte de Jesus. Mas o ensino dos judaizantes, o evangelho das obras, aonde eu tenho que Jesus não é suficiente e eu tenho que completar Jesus com as minhas obras, com os meus esforços, esse evangelho não traz paz, ele traz perturbação. Se eu não estou firmado em Jesus, eu não tenho paz. O que eu tenho é angústia, porque é o que o evangelho dos judaizantes faz. Capítulo 1, verso 7, veja aí, ele está falando aqui agora desses judaizantes, capítulo 1, verso 7, o qual na verdade não é outro, esse outro evangelho, essa outra coisa aí, porém há alguns que estão o que, irmãos? Vamos falar todos juntos? Perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, esse evangelho que não é o evangelho, esse evangelho pervertido, só traz perturbação, traz insegurança, rouba a paz da gente. Se depende de mim, irmão, pensa bem, se dependesse da gente, que segurança a gente tinha? Fala sério. Se dependesse da gente, se depende da minha fidelidade, que segurança a gente pode ter? Porque hoje eu estou bem, amanhã eu acordo deprimido. Hoje eu estou louvando, amanhã eu acordo chutando o cachorro. Somos instáveis, somos limitados. Um dia a gente está amando, outro dia a gente está odiando. Pensa, se dependesse da gente, que segurança a gente poderia ter? Aí eu fico inseguro. Se depende de mim, por isso que eles perderam a paz, eles ficaram perturbados. Porque eu fico inseguro, se depende de mim. Aí eu fico assim, nossa, será que eu estou salvo? Já viu gente assim, crente assim? Ai meu Deus, eu xinguei um cara no trânsito, perdi a salvação. Agora se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Será que eu estou salvo? Será que eu perdi a salvação? Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Será que Deus está comigo? Não, eu não sei porque eu estou orando e Deus não está respondendo. Eu acho que Deus não está comigo mais. Eu devo ter feito alguma coisa. E aí fica essa insegurança, fica essa angústia. Deus não responde a minha oração. Quando depende da gente, a gente perde a paz. Mas se o que Paulo está dizendo aqui, ele recebeu de Jesus e é verdade, na graça, a gente pode ter o quê? Paz, segurança. Quais são as bênçãos que vêm pelo evangelho da graça? Quais são essas bênçãos? Paulo fala muito aqui que em Cristo nós nos tornamos herdeiros da promessa. Nós somos herdeiros.
E quais são essas heranças? Paulo fala 3 grandes heranças aqui que nós temos em Cristo Jesus. Eu e você podemos ter segurança e paz, que isso aqui é nosso em Cristo Jesus. Justificação, amém? Não há mais condenação. A adoção, agora nós somos filhos de Deus, amém? E o Espírito Santo, a presença do Consolador no nosso coração. Capítulo 3, não, capítulo 4, aliás, capítulo 4, olha a nossa herança. Vamos ler juntos o verso 6, bem forte, para entrar no teu coração, este evangelho. Vamos ler juntos? E porque amém, irmãos? Que segurança que a gente tem, que paz, porque na graça, neste evangelho, nós somos justificados, Deus nos adotou como filhos, nós somos feitos filhos e herdeiros de Deus, e nós recebemos o Espírito Santo prometido, e ele diz aqui, no nosso coração, glória a Deus. Agora, quando depende de mim, esse evangelho dos judaizantes, que perturbação que é, que angústia. Ai, Deus não está respondendo a minha oração, eu fico angustiado, será que eu perdi a salvação? Será que Deus me abandonou? Ai, será que é alguma maldição hereditária? Eu já fico todo, porque eu não tenho segurança. E aí sabe o que acontece? Paulo diz aqui, quando a pessoa está no evangelho dos judaizantes, ela não tem essa paz que vem da graça, aí a pessoa se submete de novo a um jugo de escravidão, de cerimônias e tradições religiosas para ser aceito por Deus. Ai, Deus não está me ouvindo, meu Deus, será que eu perdi? Ai, deixa eu me reconciliar com Deus, eu vou fazer a campanha lá na igreja, a campanha cerimonial, eu me submeto de novo a jugo de escravidão, porque eu não tenho segurança. Aí eu vou lá, deixa eu fazer o cerimonial, a campanha. Quanta campanha tem muita campanha criativa, né? Estou pensando aqui a campanha da multiplicação dos pães, amém, irmãos? Vou fazer, são 5 pães e 2 peixes, portanto são 7 semanas, 5 mais 2, 7 semanas, eu vou fazer a campanha. Eu tenho que trazer o pão e o peixe, amém? Você tem que trazer a oferta, amém? Se o menino trouxe 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000, já pensou se eu trouxer 200 pães e 200 peixes, 400 pila? 7 semanas de campanha, deixa eu fazer, porque eu não tenho segurança que Deus está comigo, que eu fui reconciliado, que eu sou um filho, que o Espírito Santo habita no meu coração, que eu já estou justificado, eu não tenho segurança, vou fazer a campanha. E é isso que o apóstolo Paulo, para encerrar, ele vai trabalhar aqui nessa carta sobre ele chama de rudimentos do mundo. Veja aí, Gálatas 4, do verso 1 ao 3. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Verso 3: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O que são esses rudimentos do mundo? Que ele fala, vocês Gálatas estavam escravizados, eu estava escravizado a esses rudimentos do mundo, antes de Jesus, quando a gente era menor. São as superstições religiosas primitivas. Rudimento do mundo são as superstições religiosas primitivas, é religiosidade infantil, supersticiosa, primitiva. A palavra grega para rudimento aqui, a palavra grega significa coisas elementares, elementos, coisas elementares, coisas primitivas, medievais, rudimentares.
Por isso, rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude do tempo, ele fala no verso 4. Tudo mudou. Na plenitude de Jesus Cristo, tudo muda. Rudimentos, superstições religiosas, nós estávamos escravizados, diz Paulo. O que é rudimento? Você vai entender. Usar cueca amarela no Réveillon para ganhar o quê? Você está precisando de dinheiro para o ano que vem? Quem está precisando prosperar? Você faz o quê? No Réveillon, vou usar uma cueca amarela para atrair. Não é assim. Isso é rudimento do mundo, Paulo fala. E se você quiser o amor? Os irmãos estão sabendo, né? Pastor Osvalnir vai anotando aí, os irmãos estão nos rudimentos do mundo. Vou usar uma corrente com uma figa aqui. Aí eu estou protegido. Uma figa aqui assim, eu estou protegido. Pé de coelho pendurado no retrovisor do carro para proteger o carro. Amém, irmãos? Isso é rudimento, é coisa primitiva, rudimentar, é religião supersticiosa, primitiva. Aí Paulo está dizendo assim: vocês foram libertos disso, porque veio a plenitude do tempo. E aí nós vimos Jesus, que é incomparável na sua maravilhosa graça. E aí vocês querem, Gálatas, voltar para esses rudimentos, capítulo 4, verso 9, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão tentando voltar outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queriam servir como escravos? Só que agora, ao invés dos rudimentos do mundo grego, do pé de coelho pendurado no retrovisor, vocês estão voltando para esses rudimentos do judaísmo. As superstições da religião judaica, sábados, eu tenho que guardar o sábado para minha semana ser abençoada. Vocês estão voltando para a circuncisão, para comidas. Eu tenho uma reunião importante, eu só vou comer, não vou comer coisa impura, só coisa pura. Vocês estão voltando. Vocês não têm mais, agora são os rudimentos, só que na versão judaica, das tradições judaicas. E o crente hoje faz isso, o crente não pendura pé de coelho, amém? Eita! Mas pendura mezuzá no batente da porta, porque comprou numa igreja apostólica, pagou caro. Pendura no batente da porta um objeto que ele comprou numa igreja, porque foi abençoado e ungido por um apóstolo. Não tem pé de coelho, mas tem um adesivo que eu comprei numa igreja para guardar o meu carro. Não tem pé de coelho, mas tem um assim, está amarrado. Já viu esse aí? Vocês estão voltando para os rudimentos. Eu tenho que fazer campanhazinha para ser, meu Deus, para ser aceito por Deus, para ser um filho guardado, amado, cuidado, cheio do Espírito. Meu Deus, é isso que Paulo está impressionado. Vocês estão voltando para os rudimentos do mundo, essas coisas supersticiosas, e vocês têm Jesus, na plenitude dos tempos, que chegou com toda a sua glória, e que naquela cruz ele disse: está consumado. Esse Jesus que nos deu a justificação, esse Jesus, meus irmãos, que nos deu a filiação,
Esse Jesus que pôs o seu Espírito no nosso coração. Não saiam de Jesus, não saiam deste evangelho para um outro evangelho, saiam dessas coisas primitivas, tão toscas, porque em Jesus eu posso ter paz. Quando eu falo, o Espírito no meu coração clama o quê? Abba, Pai. E quando eu falo assim para Deus, eu fecho a porta do meu quarto lá em casa, não tem campanhazinha, não tem objetozinho, não tem essa palhaçada de nada. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e eu falo assim: Abba, Pai. Qual é a promessa de Jesus? O Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu estou livre desses julgos, dessas coisas. Não voltem para os rudimentos do mundo, mas cresçam em Jesus. Amém, irmãos?